Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro conecta inovação e conhecimento, desmistificando o marketing e inspirando gestores, empreendedores e estudantes. Com convite de excelência, promovemos debates que transformam desafios em oportunidades, fortalecendo a visão estratégica no mundo dos negócios. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é Conquistando Clientes. Como a neurociência potencializa os resultados em negócios. Para tratar esse assunto, o nosso convidado é muito especial, é um querido amigo, que é Marcelo Pires. É Marcelo com S, né? Marcelo Pires é expert em neurociência comportamental aplicada a vendas, liderança e negociação. Tem mais de 20 anos de experiência em educação corporativa, pós-graduado em neurociência do consumo, é palestrante premiado ajudando as empresas a entender e influenciar o comportamento humano com estratégia. É uma pessoa mais do que especial para o nosso tema de hoje. Marcelo, obrigado aí por aceitar mais uma vez, né? O Marcelo já foi nosso convidado no ano passado e nós estamos voltando. É um tema sempre bem atual e também os pedidos que chegam através do nosso canal sempre estão direcionados a neuromarketing, neurociência. Isso. E o Marcelo é especialista nisso. Obrigado, viu, Marcelo? Opa, Zenoni, muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui no canal Marqueteiro. A gente se encontrou em 2023, finalzinho de 23, e agora a gente está retomando, então tá dentro desse ano que você citou. Os estudos continuaram, então a gente não pode parar, mesmo porque um dos conceitos da neurociência, dos neuroestudos, é que o aprendizado tem que ser contínuo a vida toda, e você, como professor acadêmico aí de longa jornada, também sabe disso. A gente não pode parar. Aliás, nós não podemos parar como seres orgânicos, a gente tem que estar sempre se movimentando, porque o que está em volta de nós também está. Então é bem bacana estar podendo participar novamente aqui com vocês e trazendo aí alguns conhecimentos com base, com solidez. Infelizmente, a gente tem visto aí algumas pessoas trazendo alguns conceitos um pouco distorcidos, mas faz parte, a evolução é assim mesmo. Mas o que eu estou para trazer para vocês aqui hoje é muito conteúdo de muita qualidade, de multifonte, de uma fonte muito digna. Legal, estou vendo aí atrás de você um pote de maionese aí, Hellmann's, né? Esse é o prêmio. Esse aqui eu tenho o prazer de ser premiado nacionalmente por uma campanha que eu desenvolvi para a Hellmann's em 2005. Aliás, esse ano está fazendo 20 anos. E nesse display aqui, Zenoni, eu já usei neurociência sem saber que eu ia me tornar um neuroconhecedor de assuntos, né? Foi um display sensorial. O produto naquela época ele estava saindo do pote de vidro para o pote de PET, e aí o cliente queria transmitir que o sabor da verdadeira maionese continuava com mais segurança para a família. E aí eu desenvolvi esse display onde a pessoa olhava, depois ela tocava nessa abertura aqui, sentia que o produto estava mais flexível, e aqui na parte de baixo o produto caía e não quebrava, porque o pote era inquebrável. E aí foi uma campanha que ganhou muitos prêmios, inclusive está aqui, né, o troféu do Popeye, o prêmio nacional, que eu tenho muito orgulho de ter aqui na minha jornada, e dentro de um conceito de neurociência que se tornou a minha realidade de hoje. Muito bacana. Marcelo, você sabe que fruto dessa nossa primeira entrevista do ano passado, surgiram várias perguntas de ouvintes, né, que Legal. não deu para responder, porque o nosso podcast ele é gravado, e não deu para responder na hora, mas eu guardei aqui, porque já naquela época nós falamos que deveríamos fazer novamente, né, voltar Isso. com o tema, porque era um tema que deixou espaço para desenvolver mais, né? E aqui eu selecionei uma pergunta da Juliana Torres, de Belo Horizonte, Minas Gerais,
Legal. que, aliás, é uma audiência ótima do podcast lá. Um beijo a todos aí de Belo Horizonte, né? Uma cidade, um estado muito querido, né? Verdade. Minas Gerais. E ela diz o seguinte: como a neurociência pode nos ajudar a identificar o momento certo para fechar a venda, entendendo os sinais do cliente de forma mais precisa. Acho que ela está falando um pouco desse funil de venda, desse processo de decisão de compra, dessa jornada do cliente e como que a neurociência pode atuar nesse processo, né? Que a venda não acontece apenas em um momento, ele é todo um Isso. processo. Legal. Bom, um grande abraço para a Juliana e para todos os amigos de Minas Gerais, né? Um estado muito bacana, tive a oportunidade de estar por lá algumas vezes. E a pergunta é muito pertinente, Zenoni, porque existe uma série de fatores que a gente pode ter no momento da hora do atendimento para perceber se o cliente vai comprar ou não. Primeiro, Juliana, a gente tem que partir do princípio que todos nós somos seres biológicos. E tudo que está em torno de nós, que é o nosso meio, nos influencia. E há fatores, Zenoni, que também nos influenciam, mas que a gente desconhece totalmente, que é o que veio da nossa ancestralidade. E aí eu estou falando lá atrás, bem lá atrás, de 200 mil anos, quando a gente sai das copas das árvores e começa a habitar as planícies, que é os nossos caçadores e coletores, as caçadoras-coletoras, o homem e a mulher das cavernas. Então, existe uma série de ações que a gente precisa lembrar e reforçar de conhecimento, que é tudo que nós fazemos como seres biológicos, seres que atuam, primeiro, a gente tem que ter um senso de pertencimento. Nós vivemos em grupo e essa necessidade de viver em grupo é que forjou a nossa evolução intelectual. Outro fator que é importante é que, geneticamente, nós somos programados para dois conceitos de suma importância, que é a sobrevivência e a reprodução. Então, você veja só, eu tenho que voltar um pouco bem lá atrás para dizer assim, que tudo que a gente compra tem sempre uma conotação de sobrevivência ou de reprodução, para que a gente conviva dentro de um ambiente com outras pessoas. Por exemplo, eu vou comprar um carro de luxo. Ou eu compro um carro de luxo porque eu quero oferecer muita segurança pela tecnologia que ele tem, ou porque eu quero ficar, digamos assim, mais bonito para as moças me verem e para a gente poder passear depois. Então, uma casa, um apartamento, basicamente quase que tudo, a gente tem essa conotação. Eu também trago o seguinte, Zenoni, na hora do relacionamento com o cliente, é muito importante a gente lembrar que o nosso cérebro está constantemente buscando aversão à perda, o nosso cérebro não gosta de perder, nós estamos sempre buscando recompensas, e aí a gente começa a ter a capacidade de gerar estímulos positivos no cliente. Nós somos geradores, nós podemos ser geradores de influência nas pessoas. Então, se eu falo bem, se eu conheço o produto, na questão do benefício, o que eu vou ganhar comprando esse produto, o que o cliente vai receber, todo o suporte técnico, toda uma questão de praticidade e comodidade, isso já gera um sentimento de confiança, que quando a gente estava lá atrás, a gente precisava ter isso para viver em tribos. Eu precisava confiar em você porque eu tinha que dormir e acordar. Porque se eu imaginasse que eu pudesse ter um ataque seu, eu jamais ficaria. Então, gerar uma proximidade. E aí, Zenoni, não me estendendo muito, porque o assunto é legal e a gente acaba se envolvendo, de suma importância, Juliana, e a quem nos ouve, o primeiro contato com o cliente é o que gera um ótimo pontapé inicial para se fechar uma venda. Sabe como é que a gente faz isso? Um belo sorriso. O sorriso gera toda uma sinergia muito positiva para já começar a dar certo no negócio. E um sorriso nunca está sozinho, né? Porque quando você sorri, você movimenta os olhos, a sua face se modifica como um todo, né? O seu corpo se modifica. Então, a forma de comunicação ela é completa, né? Com certeza. O Marcelo,
Tem uma outra pergunta que chegou, mas agora de Recife, lá em Pernambuco, do Rafael Mendonça. Ele falou assim: quais estímulos cerebrais mais impactam nas decisões de compra e como podemos aplicá-los de forma ética nas campanhas de marketing? Eu acho que essa preocupação é pertinente, né? Porque na medida que você conquista hoje com os instrumentos informações sobre o comportamento desse consumidor, através desses mecanismos de pesquisas neurais, você ganha um poder muito grande, né, em relação às ações de comunicação. E aí é importante esses princípios éticos, né, que norteiem qualquer tipo de ação de marketing, qualquer tipo de campanha, Sim. né? Com certeza, Zenoni. Bom, a questão dos princípios éticos devem ter em todos os âmbitos de nossa vida, né? Então é que nem aquela velha configuração que diz assim: me fala uma característica sua, eu sou honesto. Isso não é característica, isso é dever, né? Então eu penso que para a gente poder ter alguns estímulos muito positivos, primeiro, eu transmitir credibilidade de que eu domino aquilo com que eu estou trabalhando. Então, para eu estar aqui conversando com vocês com essa consistência de assunto, eu tive a apresentação sua, que já gerou nas pessoas o seguinte: opa, uma autoridade, ele entende do assunto, então ele pode falar, porque eu já tenho 20 anos de mercado, porque eu atuo com educação corporativa. Então eu penso assim, se a gente consegue já transmitir no olho, na expressão, você pode perceber que eu estou falando com vocês aqui na câmera, mas estou me movimentando. A comunicação não verbal, ela ajuda demais, mas a não verbal muito mais ainda, porque nós sabemos aí dos estudos lá do Albert Mehrabian, que a nossa comunicação, ela é mais de 50% não verbal do que verbal. Mas a verbal é muito importante, Zenoni, porque é nela que eu transmito o conhecimento. E o conhecimento vem por meio da cognição, que é o pensamento, que são as escutas, e principalmente a gente perscutar demais o cliente. Veja bem que a palavra é perscutar, é muito mais do que escutar o cliente falar, é entender com profundidade, fazer perguntas abertas, perguntas exploratórias, para eu poder captar informações importantes para que o cliente se sinta confortável de estar ali comigo. Então, quando eu já gero esse ambiente, nesse relacionamento sinérgico, Zanoni, posso garantir que o resultado de você efetuar uma venda é muito positivo, ainda mais num país onde os índices de atendimento ruins são altíssimos. Sem dúvida alguma. Uma outra pergunta, né? Acho que dá tempo para Claro. mais uma pergunta aqui, e é da Carla Souza, lá de Porto Alegre. Olha que Opa. interessante. Uma ouvinte Minas, um outro ouvinte de Recife, agora chegamos lá no sul, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, uma pergunta da Carla, que diz assim: na sua experiência, como a liderança pode usar princípios da neurociência para criar equipes mais engajadas e produtivas no dia a dia. É interessante isso, né? Porque nos últimos podcasts que eu venho realizando, independente do tema, sempre acaba entrando no assunto de liderança. E me parece que liderança, hoje em dia, é um ponto extremamente importante na gestão dos negócios. E ela justamente está trazendo essa questão, né, do papel do líder e como a neurociência pode contribuir nesse processo, né? Zenoni, o líder está tendo, sim, em diversos momentos, a gente acompanha vários posts no LinkedIn e, enfim, e comentários que vêm surgindo em canais especializados. O líder, ele tem que ser sempre a referência. O líder tem que ser a inspiração para a equipe. E o líder, um dia, também foi um funcionário, foi um colaborador da equipe.
Como seres orgânicos, a gente tem alguns conceitos que são muito importantes, e um deles que eu gosto muito, que o líder tem que desenvolver um pouco mais do que os seus subordinados, é o que é denominado teoria da mente, que é o momento onde eu faço suposições do que as pessoas estão sentindo, como elas estão. Então, ela tem um conceito de até ser assim, ela é um pouco que indefensável, porque como é que eu vou saber o que o outro está pensando? Mas ela é indispensável, porque eu Opa, começo a pensar assim, aquele colaborador, ele está muito introvertido, então ele não deve estar à vontade para trazer alguma informação. Então aí eu começo a formular estratégias que podem ajudá-lo a se sentir mais confortável. O líder precisa pensar também assim, eu preciso estimular e reconhecer e dar feedbacks muito positivos, ajudam demais. E quando eu sou transparente no feedback, numa retroalimentação de que assim, eu transfiro para ele que ele pode confiar em mim, porque eu estou olhando nos olhos dele, porque eu estou sendo aberto, eu estou falando para ele trazer para mim a informação. Então, o nosso comportamental, o jeito com que eu falo, o jeito com que eu me relaciono, atendimento é relacionamento, envolvimento é relacionamento, e liderança também é esse relacionamento mais próximo. Então eu penso que a chave para tudo isso é a gente que o líder seja senciente. Senciente é uma pessoa que tem sensibilidade com consciência. O senciente é que eu consigo concatenar, eu consigo ter a percepção de como você está, pelo modo como o seu corpo, e eu acabei de dizer que a comunicação verbal é muito elevada na nossa interação, então eu consigo perceber, por meio da nossa interação, como é que você está, por meio da minha consciência, ou seja, eu preciso ler as pessoas para ser um bom líder. Então o líder ele tem que ser multifacetado e até às vezes um pouco holístico, mas é função, porque a gente está tratando com outras pessoas. Então, assim, é muito importante a gente ter esse envolvimento. Mas, acima de tudo, Zenoni, uma comunicação direta, um reconhecimento, uma ajuda, tá junto quando precisar. Por quê? Porque quando a gente estava lá atrás, a gente precisava se sentir pertencente, a questão do pertencimento. E o líder é que faz isso. As pessoas que não dão resultado em equipes ou que saem é porque elas não se sentiram pertencentes ao grupo que elas estão trabalhando. é interessante o nosso bate-papo, né, Marcelo, porque normalmente quando temos esse tema, né, de neurociência, sempre fica numa expectativa de falarmos de tecnologia, né, de trazer recursos tecnológicos. E é interessante o nosso bate-papo, porque é claro que a tecnologia vai ser importante para capturar os dados, para verificar aonde, em que parte do cérebro uma determinada mensagem chega, para poder, né, trabalhar melhor as estratégias de comunicação, para desenvolver produtos, porque a neurociência não é só para fazer comunicação, é também para ajudar na concepção de produtos, na concepção de embalagens, como você tocou lá no assunto no início do nosso bate-papo lá da Hellmann's. Então, isso pode contribuir para estratégia de precificação, para ajudar a criar uma atmosfera de compra melhor no ponto de venda. E nós vimos que antes de pensarmos em tecnologia, nós temos que entender de comportamento humano, né? Que é a sua especialidade. Então, a neurociência, sem um devido estudo, um devido entendimento sobre o comportamento do consumidor, ela não ajuda muito, né? Porque você não vai entender as conexões que são feitas e ter uma boa análise. Então, é Uhum. importante, né, esse seu depoimento no sentido de mostrar que antes de chegar ao uso de certas referências tecnológicas, você tem que aprender a lidar com pessoas, né? Sim. E isso é fundamental. Nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, conseguimos responder 3 das perguntas que chegaram. Mais uma vez, nós vamos chegar àquela conclusão que vamos precisar depois, daqui a um tempo, mais um encontro para tratarmos de mais Com assuntos. Eu certeza. tenho certeza que esse podcast vai ser mais um sucesso Opa! com a sua participação.
Queria deixar agora o finalzinho, né? Tá faltando 1 minuto e pouco para terminarmos, para você falar um pouco do seu trabalho, deixar os seus contatos, né, para os Legal, nossos obrigado, ouvintes. Zanoni. Mais uma vez agradecer pela essa possibilidade. Legal, deu um delayzinho aqui para mim. Quero mais uma vez agradecer pela essa oportunidade de poder estar aqui no canal o canal Marqueteiro. Se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, quiser levar para sua empresa, para sua escola, faculdade, esses conceitos de neurociência comportamental que fala sobre nós, tanto para a liderança como na negociação. Na negociação, então, nem se fala como a gente usa a questão comportamental, e nas vendas a gente pode dar uma série de insights de como gerar estímulos chamados de gatilhos também para poder vender mais e melhor. Tem alguns conceitos bem bacana. A minha principal rede social, Zanoni, é o LinkedIn. E quando você escreve Marcelo com S, Marselo, eu sou o primeiro. Em algum lugar eu tinha que ser primeiro, né, Zenoni? Então é só procurar lá, Marcelo, tá lá com Marcelo com S mesmo, porque virou meu sobrenome. E aí lá no LinkedIn, Zenoni, você acha todos os meus contatos para a gente poder interagir. E quero mais uma vez agradecer pela audiência, pelas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, e estou sempre à disposição para a gente poder interagir mais. Maravilha, e também, se vocês tiverem alguma dificuldade de encontrar o Marcelo, mas com certeza não terão, podem entrar em contato através do nosso canal de relacionamento, tem aí embaixo o nosso WhatsApp, né, da Central de Relacionamento do Canal Marqueteiro. Chegando a mensagem, nós encaminhamos para o Marcelo, ou guardamos, se for perguntas, e numa próxima rodada de bate-papo, fazemos esse bate-bola com o Marcelo, como nós fizemos agora, né? Quero aproveitar, antes de encerrar, pedir para os nossos ouvintes curtir o nosso canal, que é importante, né? Valoriza o nosso trabalho, valoriza os nossos entrevistados, compartilhem, né? Tem muitos assuntos, às vezes não é do seu interesse, ouvinte, mas às vezes você conhece alguém que pode estar recebendo estas informações. O nosso canal ele está disponível no YouTube, no Spotify, no Google Podcast, enfim, são quase 9 plataformas onde o podcast é veiculado, e é importante, né? Então, compartilhar, mandar mensagens, fiquem à vontade, porque assim o canal vai crescendo e vai cada vez mais atingindo um número maior de pessoas, e o nosso objetivo é esse, né? Contribuir para a transformação das empresas, né? E melhorar a produtividade, né? A eficiência e eficácia dos processos organizacionais. Marcelo, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, e, prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então,
O que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.